E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam sim. No vídeo anterior a gente falou sobre os apóstolos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre quem? Sobre os profetas. Quem eram os profetas? O que é um profeta? O que faz um profeta? Não é? Vamos lá. Os profetas de ofício, eles não têm como função primária profetizar. Não, eles não têm como função primária profetizar. Como a gente leu no livro de Efésios, a função dos ministérios, dos 5 ministérios, é o quê? É com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então a função primária do profeta é o quê? É ensinar. Vamos continuar aqui. Mas sim capacitar os santos para que eles se desenvolvam no serviço profético, ou seja, para que eles aprendam a ouvir e identificar a voz de Deus, para assim auxiliar no desenvolvimento de suas comunidades locais. Então, o profeta, ele tem como função primária ensinar, não fazer pessoas dependentes dele, mas ensinar as pessoas ao quê? A ouvir Deus. O profeta nada mais é do que um mensageiro de Deus, alguém que ouve a voz de Deus, beleza? Um profeta não pode fazer do povo dependente dele, mas sim de Jesus. A principal diferença entre um profeta e alguém que flui no dom de profecia é que o profeta ensina, ele treina os outros para que eles fluam no serviço profético. Uma outra diferença entre profeta e dom de profecia a gente acha em Atos, capítulo 21, versículo 8. Eu vou ler para vocês porque é bem interessante, porque muita gente tem essa dúvida, poxa, fulano fala em línguas, fulano tem o dom de revelação, ele é um profeta. Não necessariamente. Às vezes ele até flui no dom, mas ele não é um profeta. Espera aí, Atos 21... Aqui, ó. Atos 21, versículo 8, olha só. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia. Vamos ler pausa como do outro vídeo. Vamos ler pausadamente, respeitando as vírgulas, sem aquela ideia de que eu ouvi de outras pessoas. Vamos ler o que está escrito no texto. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe. Filipe, o evangelista, um dos 7. E ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Está dizendo que elas eram profetas ou que elas eram profetisas? Não, mas elas profetizavam. Olha só o que diz a seguir. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia o quê? Um profeta chamado Ágabo. Olha só que interessante. Então quer dizer que as filhas de Filipe, elas fluíam no dom de profecia, porém, elas não eram profetas. E 4 dias depois do que aconteceu, desceu alguém ali chamado Ágabo, que era um profeta. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, etc, etc, etc. Depois vocês leem o resto do texto. Ou seja, então existe sim diferença entre profetas e fluir no dom de profecia. Nem todos que fluem no dom de profecia são necessariamente profetas, mas os profetas sim fluem no dom de profecia. Então tá, a principal diferença eu já li. E de que forma caminham os profetas de ofício, aquele que é chamado para ser um profeta? Vamos listar alguns pontos? Primeiro, ele capacita os santos a cumprir o seu propósito. Efésios 4, versículo 11. 2. Os profetas servem como o quê? Como olhos do corpo e videntes que trazem a visão de Deus. Nossa, vidente? Que palavra é essa? Você não é crente? Vamos ver o que diz em Isaías? Vamos lá rapidinho. Ó, Isaías 29. Olha só o que diz o texto, hein? Isaías capítulo 29, versículo 10. Olha só. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo, fechou os olhos de vocês, que são os profetas. Cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Ou seja, então, a função dos profetas é o quê? É servir como olhos e como videntes do corpo de Deus. 3. Contribuir com os apóstolos na edificação. 3. Contribuir com os apóstolos na edificação dos fundamentos. Efésios capítulo 2, versículo 20, aquela tão famosa, os apóstolos e profetas que edificam, dão a edificação. Vamos ler? Eu vou ler para vocês, já estamos com a Bíblia, vamos ler.
melhor. Vamos ler rapidinho. Efésios, capítulo 2, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Edificar, vou ler o 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, ou seja... Aqui eu li rapidinho, engoli todas as vírgulas, tá, gente? Desculpa, mas é só pra gente entender. Então, contribuir com os apóstolos. 3, né? Contribuir com os apóstolos no quê? Nos fundamentos, no ensino, no engajamento da igreja. 4, trabalhar para que as mentiras do falso evangelho sejam destruídas. Isso está em Jeremias capítulo 1, versículo 10. Então, os apóstolos, os profetas eles têm o quê? Como uma das funções dele é destruir as mentiras do evangelho, é confrontar, é dizer, olha, isso está errado. Deus ele chamou Jeremias para quê? Para edificar e para derrubar. Então, falsas doutrinas, falsas histórias, nós temos mesmo que confrontar, não faltar com respeito, não confrontar pessoas, pelo amor de Deus, entende o que eu estou dizendo, mas instruir as pessoas, olha, você está errado, o que você está falando está errado. E os profetas, eles têm mais essa faca na mão, sabe? Eles têm mais uma... Eles nasceram com isso, com esse negócio de chegar e falar, olha, está errado. Né? Vamos continuar aqui, depois eu vou chegar na onde eu quero dizer com esse 4. 5, trazer clareza sobre tempos e estações. Está em Eclesiastes, capítulo 8, versículos 6 e 7. 6, pregar a palavra do arrependimento, traçando a linha entre o santo e o profano. Cara, profetas, mais do que trazer bênção para você, eles trazem arrependimento, eles te constrangem com a verdade do evangelho, com a verdade de Cristo, com a verdade da palavra. O profeta, ele mostra para você aquilo que está errado e fala, cara, você vai olhar para você e você vai falar assim, cara, isso está errado, eu preciso mudar, eu tenho que me transformar, não posso viver como eu estou. Geralmente essas pessoas, ou elas estão fluindo no dom de profecia ou elas são profetas de ofício. 7, provocar uma conexão geracional para que a terra seja sarada. Malaquias, capítulo 4, versículo 6, aquela passagem que o apóstolo Luiz Hermínio fala muito, converter o coração dos pais para os filhos. O profeta ele tem como um encargo trazer as coisas geracionais, trazer a geração antiga para perto da geração jovem e fazer uma conexão entre isso tudo, né? Para quê? Para que a terra seja sarada, cara. Olha que fenomenal que é isso, né? Então, profetas de ofício ele tem essas características. E agora o encerramento disso tudo que a gente falou, né? O profeta ele revela a mente e o coração de Deus, iluminando ambientes. Ele oferece instrução e direção para indivíduos. Atos capítulo 21, 10 e 11 fala muito sobre isso, sobre trazer à luz os ambientes e para ambientes coletivos também, não só para indivíduos. Então o profeta de ofício, ele traz a luz para indivíduos e ele traz para os ambientes coletivos. A gente vê isso em Atos capítulo 11, versículo 28. E frequentemente ele é considerado uma pessoa estranha e impopular. Aí entra aquilo que eu falei da opção 4, da função 4, né, do apóstolo. Ele trabalha para que as mentiras do falso evangelho sejam destruídas. Ele confronta, né? Por isso que geralmente o profeta ele é tido como uma pessoa impopular, ele fica mais na dele, né, mais introspectivo. Ele não é que ele tem que se afastar, não é isso. É bom que ele esteja próximo do corpo de Cristo. Para quê? Para trazer essa edificação. Mas ele é tido mesmo como uma pessoa impopular. Por quê? Porque ele tá para confrontar, para trazer arrependimento, para trazer clareza. E quando a gente traz a luz para aquilo que está em oculto, o que acontece? É igual quando você abre a janela. Você abre a janela, você acaba de acordar, abriu a janela. Você faz o quê? Você fecha os olhos. Por quê? Porque a luz incomoda. É a mesma coisa. O profeta ele pega aquela pessoa que está andando nas trevas, ou até mesmo dentro da igreja, cara. Ele pega aquela pessoa que está vivendo obras práticas de pecado, práticas de engano, e aí ele traz a luz para aquela pessoa faz o que? Ela se incomoda. Então, por isso que
fala que os profetas, eles são pessoas estranhas, pessoas impopulares, certo? Então esse é mais um vídeo, a gente vai dar continuidade, o próximo serão os evangelistas, a gente vai falar sobre os evangelistas, que é o encargo que eu tenho hoje na igreja, que é a minha praia. A gente vai falar sobre os evangelistas. Eu espero que você tenha gostado de verdade. Deus abençoe muito vocês e fica com a gente no próximo vídeo.